Fala pessoal, entrando no clima da Copa, bora saber como vai ficar a previsão do tempo para esse horário do Jogo do Brasil. Como será que o tempo vai ficar aí na sua cidade? Um vídeo especial aqui para a gente poder dar uma olhada. Eu já estou, pessoal, ó, no clima da Copa, tá? Já estamos aí, já. Vamos Brasil! E tem gente chegando no canal, Paulo Roberto Clementino. Seja bem-vindo. Aproveitando, galera, o ensejo, já vou fazer aquele convite, deixa o like, comenta, compartilha e se inscreve no canal para não perder vídeos como esse que estão disponíveis aqui todo dia. A gente já pode olhar esse primeiro mapa aqui que a gente percebe que tem região que vai chover justamente ali às 7 horas no território brasileiro, tá? A galera que vai estar acompanhando aí esse início de Copa do Mundo, pelo menos para o território brasileiro, pelo menos no Brasil na Copa, né? Nós vamos ter chuva sobre Mato Grosso do Sul nesse momento, sobre trechos do território de Brasília, de Goiás, de Minas Gerais, do Espírito Santo. Vamos dar uma aprofundada nisso, tá? A gente tem uma grande área aqui com probabilidade de chuva, que vai desde o Rio de Janeiro, passa por São Paulo, Espírito Santo, chega a Minas Gerais, inclusive na capital, chega também a Brasília, Goiás, chega ao Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, nesse horário das 19 horas, tá, galera? Tô falando aqui sábado, dia 13, 7 horas da noite, com a possibilidade de chuva sobre essas porções do território, assim como o oeste do território do Amazonas e também trechos do Pará. Toda essa área tem chance de estar chovendo dentro desse período, tá? Inclusive, nós temos uma área aqui que pode estar, além de chovendo, estar com tempestades. Principalmente no Mato Grosso do Sul, a gente vai ver ali, próximo à capital Campo Grande, próximo à região de Corumbá, próximo, tá, galera, dessa área, áreas com possibilidade de densidade de raios na casa de quase 15 raios por quilômetro quadrado, que é um número bem expressivo, tá? Vamos dar uma olhada nisso, ó. A gente aproxima aqui e vê Campo Grande, inclusive nesse momento, 19 horas, 7 horas da noite, com chuva acompanhada de raios e outras regiões próximas, inclusive no Mato Grosso do Sul e também, tá, galera, em Goiás, região próxima ali, Rio Verde, próxima a Goiânia, não necessariamente em Goiânia, mas próxima ali em Catalão, região próxima, dentro do território mineiro, Patos de Minas. Essas regiões aí estão em condição de, além de estar chovendo nesse momento do início do jogo, às 19 horas, estar também tendo chuvas acompanhadas de raios. A previsão indica essa possibilidade, tá? Professor, mas a temperatura? Vai estar muito frio, vai estar muito quente? Só lembrando, tá, pessoal? As áreas que vão chover nesse momento são áreas bem específicas. A maior parte do Brasil não vai estar chovendo, tá? Chove só nesse inteirinho aqui, só para deixar claro para o pessoal saber onde vai chover no Brasil, pelo menos ali às 19 horas, é esse pedacinho aí. Daqui a pouco eu olho, das 19 às 21 até às 9 horas da noite, mais ou menos o horário que deve terminar o jogo, como vai ficar esse comportamento atmosférico. Mas só para saber, no início do jogo, é essa área do território brasileiro que vai estar chovendo, essa área aqui, ó, do território brasileiro mais ao norte do Brasil, são pequenas porções, tá, do Brasil que vão estar com chuva, mas daqui a pouco a gente aprofunda um pouco nisso. Vamos olhar a temperatura? Quando a gente pensa na temperatura, às 7 horas da noite a gente tem um sul do Brasil bem frio, gelado, tá, com trechos ali na casa de 9 graus, Florianópolis, por exemplo, a capital lá de Santa Catarina com 17, Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, com 14 graus às 7 horas da manhã, às 7 horas da noite, o que indica que vai estar frio. São Paulo com 18, então as capitais aqui do centro-sul brasileiro estarão mais geladinhas, tá? Pode esperar que não vai ser aquele calorzão não. A galera do churrasco, a galera que quer fazer uma festinha, pelo menos no centro-sul vai estar frio, tá? Tanto que a gente pode ver aqui, ó, sábado dia 13, 19 horas, 7 horas da noite, e o que a gente percebe, ó, Serra Gaúcha Catarinense geladíssimo, mas dá para ver, pessoal, esse verdinho, só para deixar claro quem é da audiência rotativa, que nem sempre está aqui com a gente, entre 10 a 20 graus, essa região toda aqui que está de verde vai estar dentro desse inteirinho. Como eu falei para vocês, ó, Porto Alegre com 14, Novo Hamburgo com 13, Florianópolis com 16, Criciúma com 14, Joinville com 16, Itajaí com 17, Curitiba com 13, tudo isso daqui é 7 horas da noite, tá? Nesse sabadão, dia 13, então já sabe, tá? Vai ser um sábado que a temperatura não vai ficar alta no sul do Brasil, não. Pelo contrário, ao longo do dia vai ser um dia ainda bem gelado e o início da noite, às 7 horas da noite, vai estar geladinho, só para deixar claro, tá? Claro que essa região aqui não tá chovendo, tá bom? Nesse horário. No sudeste brasileiro, a mesma coisa, tá? Claro que com menor intensidade, mas também tendo temperaturas mais baixas. A gente tem, inclusive, trechos da Serra da Mantiqueira, entre Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, com 9 graus nesse horário das 7 da noite, tá? Dá para perceber que também São Paulo, grande parte do território, tá nesse verdinho, tá? Tanto que a gente vê mesmo regiões que normalmente são mais quentes, como Presidente Prudente, Araçatuba, ali com 20, 19 graus, temperatura baixa, tá? Ribeirão Preto com 19, Franca com 18, isso às 7 horas da noite. Campinas com 18, a capital paulista, São Paulo com 18, Santos com 20. Então dá para ver que o território paulista também vai estar com temperatura bem amena, né, galera? Vai estar num friozinho ali. A gente vai ter no Rio de Janeiro, ó, Rio de Janeiro com 21 graus no início do jogo e também não vai estar muito quente, vai estar a temperatura bem fresquinha, Cabo Frio com 23, Macaé com 24, Campos com 22, Nova Friburgo com 15 graus nesse horário das 7 horas da noite,
Volta Redonda com 19. Então dá para ver que o Sudeste, ó, temperaturas no Rio de Janeiro também baixas nesse início do horário do jogo, mas provavelmente com pouca chuva ou sem chuva. A gente vai ter Barbacena, Conselho Lafayette, Ubá, Muriaé, Juiz de Fora, Varginha, Belo Horizonte, todo mundo ali com temperaturas abaixo dos 20 graus, tá? Belo Horizonte, inclusive, com 19 graus. Indicando aqui que grande parte de Minas Gerais também estará frio, mesmo regiões que normalmente têm estado mais quente, como o caso de Tuiutaba, Uberlândia, Uberaba, estamos falando aqui de 20 e 19 graus às 7 horas da noite, então vai ser um início de noite mais geladinho mesmo. No território do Espírito Santo, nós vamos ter Vila Velha com 26, temperatura um pouquinho mais quente, assim como Vitória, ali na casa dos 26 graus, Aracruz com 22, São Mateus 22, Cachoeiro do Itapemirim com 21, então tem áreas também que estão mais frias, mais ao sul do território capixaba, mais ao norte vai ficar entre o ameno e o abafado, tá? No Mato Grosso do Sul, a capital Campo Grande com 19 graus, e vamos lembrar? Chovendo, tá? Chovendo, com chuvas fortes, pode ter inclusive possibilidade de raios. Aqui a gente tem uma condição de tempo um pouco mais adversa por conta dessa chuva sobre essa região. Dourados no sul, aqui do território do Mato Grosso do Sul, também na casa dos 20 graus, então não vai estar muito quente nessa região do Mato Grosso do Sul. Quando a gente pega o restante do território do centro-oeste brasileiro, para além do Mato Grosso do Sul, o Mato Grosso vai estar um pouco mais quente, tanto que a gente encontra trechos ali próximos dos 30 graus, mesmo aqui às 7 horas da noite. Cuiabá, por exemplo, com 29, Sinop com 27, Rondonópolis com 26. Dá para ver que aqui não tem nada verdinho, tá? Essa cor mais amarelada é uma temperatura aqui entre 20 e 30 graus e o vermelho ali já chegando próximo dos 30 e acima dos 30, tá? Então a gente vê que no Mato Grosso a gente já tem ali uma temperatura um pouco mais alta, tá? Goiás, a parte norte do estado também mais quente, a parte sul mais fria, a região de Rio Verde, Goiânia, Brasília com temperatura mais amena nesse início de noite, às 7 horas, mas o norte do estado vai estar um pouco mais quente, tá? Chegando no Nordeste brasileiro, vamos dar uma olhada no Nordeste, ó, o que temos? No Nordeste a gente vai ter trechos da Bahia até com um certo frio, regiões assim como Vitória da Conquista, Jequié, Feira de Santana ali, com a temperatura de 22 graus, não vai estar muito quente nessas áreas não, tá? Vai estar mais ameno. Mas Salvador com 26, já vai estar um tempo mais abafado, Barreiras na região mais oeste da Bahia com 27, Petrolina mais ao norte com 29, já com temperatura mais elevada, Porto Seguro com 26, também dentro de um abafamento. Quando a gente olha as outras capitais, outras regiões para além de Salvador, ó, em Sergipe, Aracaju com 26, Maceió com 27 lá em Alagoas, Recife 29 no território pernambucano, 26 em João Pessoa na Paraíba, 29 no território de Natal no Rio Grande do Norte, em Fortaleza 27, no território do Piauí a temperatura em Teresina ficará acima dos 30 acima não, próximo dos 30 graus, tá? Entre 29 e 30 graus, esse horário das 19 horas, tá, galera? Só para deixar claro. São Luís do Maranhão com 27 graus. Então, o que a gente tem aqui são temperaturas mais elevadas, tá? Todas as capitais do Nordeste vão estar ali com tempos mais quentes e provavelmente sem chuva sobre essas regiões, tá bom? No norte do Brasil segue uma tendência muito parecida, tá? Tem trechos até com alguma chuva, não muito forte, mas com alguma chuva, mas em si, o que a gente tem é temperatura mais quente, tá? Região Nordeste, Norte do Brasil e grande parte do Centro-Oeste, tirando, claro, trechos mais ao sul de Goiás, Brasília e também o Mato Grosso do Sul, o restante tudo calor, tá? O que é uma tendência que tem se mantido nos últimos tempos aí, nos últimos dias. Com relação à precipitação acumulada, ó, dá para ver que tem bastante precipitação acumulada sobre o território do Mato Grosso do Sul, com trechos passando dos 70 milímetros ao longo desse sábado, Campo Grande com mais de 50 milímetros, é uma capital chuvosa, a gente tem o sul do Brasil todo ele também chuvoso, tá? Trechos também do sudeste brasileiro, os volumes são menores, mas também com possibilidade de chuva, por isso será um dia no centro-sul um pouco mais frio, um pouco mais, com temperaturas um pouco mais baixas, então não vai ser aquele dia normalmente que o pessoal gosta, que pelo menos no centro-sul brasileiro, onde a gente tem aquele solzão bonito, aquele dia ensolarado, pelo contrário, a tendência é de um tempo com bastante nebulosidade, com chuva em parte da região, o que indica essas condições. Vamos olhar aqui às 7 horas da noite, de 7 às 9, esse comportamento atmosférico, tá? Lembrando que sobre o Mato Grosso do Sul tem chuva, sobre trechos de Goiás, trechos de Brasília, inclusive a capital federal, trechos do território mineiro, como a região de Uberlândia, inclusive Belo Horizonte também, com possibilidade de chuva nesse horário do início do horário da Copa, né, do horário do jogo do Brasil na Copa. Vila Velha no Espírito Santo também ali com
possibilidade de chuva nesse horário do jogo, tá? Já no sul do Brasil, pelo menos às 19 horas, nenhum dos estados tem ali previsão de chuva, tá? Pode ter algumas chuvas isoladas sobre São Paulo e também sobre o Rio de Janeiro. A gente vê que vários trechos de São Paulo, tira a capital não, mas vários trechos de São Paulo, tem áreas ali com pequenos acumulados de chuva às 7 horas, e no Rio de Janeiro também tem alguns trechos, principalmente no sul fluminense, ali com possibilidade de uma chuvinha, tá? No norte do Brasil, destaque é o Pará, inclusive próximo da capital Belém, nós temos ali alguns acumulados nesse horário. Também pode ter uma chuvinha bem isolada no território do Amapá, alguma coisa isolada no território do Amazonas e também no Acre, mas a tendência é de pouca chuva nesse horário das 7 horas para o território brasileiro, ó. Às 8 horas e às 9 horas. Vamos ver de novo aqui às 8 horas, que a chuva continua concentrada na região centro-oeste, parte do sudeste do Brasil, tá? No centro-oeste o destaque de fato ainda continua sendo Mato Grosso do Sul, estado mais chuvoso nesse sábado, mas trechos também do território mineiro, trechos do território goiano também podem ser atingidos, além de trechos lá do Pará, do Amazonas e também do Espírito Santo, tá? Às 20 horas, às 21 horas, ali provavelmente horário do final do jogo, essas mesmas regiões ainda estão com chuva, tá? Então é uma chuva que é persistente sobre essa mesma área do Brasil. Lembrando que o restante do território brasileiro não tem previsão de chuva nesse horário não, tá? Então não chove na maior parte do território nordestino, nenhuma grande região com destaque para chuva nesse horário, não deve chover, não tem chuva prevista para o sul do Brasil, para nenhum dos estados, não tem chuva prevista para a maioria das regiões do restante do centro-oeste, do nordeste, do sudeste, tirando esses trechos de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, esses trechos mais isolados. Minas até tem mais áreas com chuva, mas a tendência é que a gente tenha pouca chuva sobre esses territórios. Se você quer ficar por dentro, claro, de tudo que está acontecendo, já sabe, tá, galera? Tem que ficar atento aí e se inscrever no canal. Só para finalizar, aqui a gente tem do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, ele traz aqui as regiões de alerta. O principal alerta é justamente parte dessa região, tirando ali Mato Grosso do Sul, mas parte dessa região que a gente acabou de ver, que pega grande parte aqui, ó, do território mineiro, inclusive a capital Belo Horizonte, passa por Sete Lagoas, Patos de Minas, Uberaba, chega a região mais ao sul do estado, chega a região de Juiz de Fora, Conselheiro Lafayette, chega a Varginha, mas também entra no território de São Paulo, região de Ribeirão Preto, São Carlos, São José do Rio Preto, Campinas, toda essa área ali também pode ter possibilidade de tempestades ao longo desse sábado. Rio de Janeiro, grande parte do estado também tem possibilidade de tempestade, assim como o Espírito Santo, tá? Que já pode chover ao longo do final dessa sexta-feira, início do sábado. Então, essa região tem risco ali de chuva que pode chegar até 100 milímetros, tá? Ao longo do dia de 13, desse sábado, dia 13, tem possibilidade de queda de granizo, de chuvas mais intensas, então deve ser redobrada a atenção. Só lembrando, tá, galera, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal e bora torcer pro Brasil ganhar esse jogo aí e começar com o pé direito essa Copa do Mundo. Ó, como eu disse, ó, já tô no clima, espero que você também esteja. Vamos torcer pelo Brasil, tamo junto, galera, até o próximo vídeo.